Bom dia, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos na paz de Deus. Vocês, a família de vocês e todos que estão ao seu redor. Então, seguindo o horário da escola, hoje é dia de postar uma atividade de português e de redação. Mas antes eu queria falar sobre aquela atividade de redação, né? Da aula passada, da semana passada. E deu assim para perceber que alguns alunos não deram muita importância não, responderam ali aleatoriamente, parece que nem leram os textos, os resumos que foram enviados. E até a protagonista, gente, são os personagens que se destacam, que sobressaem numa novela, num filme, num texto, onde quer que seja. E a primeira questão foi: quais são os protagonistas do texto? Quem é o protagonista do texto? Claro que é o bobalhão. Do filme, Melry. Porque eles se destacaram dentro do texto, o bobalhão se destacou dentro do texto e Melry se destacou dentro do filme. Iniciaram como pessoas pacatas, tristes, desprezadas, mas no final eles foram os vencedores. Então eles são os protagonistas. Depois veio a segunda pergunta: como o bobalhão e Mel são tratados pelas pessoas inicialmente? Com certeza, eram tratados com desprezo por todas as pessoas. Depois veio uma pergunta perguntando se tinha um local mágico do filme e se tinha um local mágico no texto. No texto, claramente, a gente sabe que tinha esse local mágico, né? Porque debaixo do alçapão morava uma sapa gorda e toda atividade que o rei passava para os 3 filhos era lá onde o bobalhão ia e conseguia concretizar aquele pedido do rei e levava a resposta onde ele era vencedor de todas as atividades que o rei passou. Mas no Jardim Secreto não havia magia, não havia um lugar mágico, havia o que? Elementos mágicos. Foi onde Melry viu que começou a conquistar aquele rapaz que cuidava lá, o camponês que cuidava lá perto do Jardim Secreto. Ela criou curiosidade para saber o que tinha dentro do Jardim Secreto, ela descobriu onde estava a chave, começou a abrir. Ela atentou aos sinais daquele passarinho que levava ela para os lugares, não é? Então ela era que era cheia de magia. Ela conquistou aquela moça que cuidava dela, não a governanta, mas a outra moça que ficava mais próxima dela. Ela descobriu o primo que vivia lá deitado na cama esperando o dia da morte, como dizia o pai, que era também outra pessoa desprezada. E nisso tudo ela foi fazendo essa transformação com a sua magia, né? Com sua força, com seu desempenho, e no final transformou tanto a casa do tio como aquele jardim que já não tinha mais vida num lugar bom, num lugar feliz, num lugar tranquilo, e todos viveram felizes. E depois veio outra pergunta, né? Qual era a semelhança entre o bobalhão e Melry? Duas semelhanças. No primeiro, como nós já falamos lá, eles eram tratados com desprezo. E o segundo é que eles deram a volta por cima, né? Eles foram, não foi à toa que eles foram os protagonistas. Eles foram pessoas vencedoras. Eles venceram aqueles obstáculos. Então tá bom. Eu até sugeri que tivesse alguém aí, eu coloquei a observação lá, para refazer essa atividade, porque teve gente que parece que não deu muita ousadia. E vocês têm que levar a sério, gente, porque tudo que vocês estão fazendo está sendo avaliado. Nós não temos muito tempo para fazer aquelas, né, muita atividade, ter aula todo dia, mas as atividades que a gente passa por semana, elas estão sendo avaliadas e vai contar ponto no final. Nós estamos concluindo o ano de 2020. Inclusive, a escola já tem data para as avaliações agora correspondente à terceira unidade.
E a aula de hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre a classificação dos substantivos, né? Como eu já falei que os substantivos se classificam em diferentes tipos: primitivos e derivados, simples e compostos, comuns e próprios, concretos e abstratos e coletivos. Os primitivos são os substantivos que dão origem a outras palavras. Por exemplo, telha. Se eu falar telha, qual outra palavra que é a palavra que telha pode dar origem? Telhado, não é isso? Então, primitivo, já falou, primitivo vem primeiro. Telha dá origem a telhado. Ferro, qual a palavra que ferro pode dar origem? Ferrugem, ferreiro, não é? E depois vocês vão ver, quando nós sairmos de primitivo, vocês vão ver que os derivados são aquelas palavras que originam de outras. Então, se telha é primitiva, porque dá origem a telhado, telhado é derivado de quê? De telha. Então, telhado passa a ser um substantivo derivado. Ferrugem passa a ser um substantivo derivado de ferro. Jardineiro derivou de quê? De jardim. Então, jardim é primitivo, jardineiro é derivado. Entenderam, minha gente? Depois eu falei sobre substantivos simples e substantivos compostos. Substantivos simples são formados apenas por uma palavra. Por exemplo, se eu falo luz, mesa, né? Caderno, raio, pé. Então, o substantivo simples é formado apenas por uma palavra. Flor. Agora, o substantivo composto é formado por duas palavras. Muito fácil também. Se eu falei flor, é substantivo simples. Agora, se eu falo beija-flor, que é formado por duas palavras, ele é um substantivo composto. Eu falei raio, mas se eu falo para-raio, é um substantivo composto. No simples, eu falei pé, mas se eu falo pontapé, ele é um substantivo composto. Entenderam? Então, para a gente entender um, a gente sempre tem que ir lá no outro. Simples e composto, primitivo e derivado. A essa comparação. Simples e composto. Agora, os substantivos comuns. São substantivos que se referem a todos os seres da mesma espécie, sem particularizá-los. Por exemplo, eu falo os alunos do sexto ano. Eu falei os alunos. Então, eu estou referindo o quê? A todos os alunos ali que estão na sala, naquela turma. Alunos do sexto ano, todos os alunos que fazem o sexto ano. Entendeu? Então, eu não particularizei ninguém. Eu falei de todos da mesma espécie. Agora, se eu falo assim, João é um aluno do sexto ano. Eu dei nome àquele aluno. Eu particularizei um aluno da turma. Eu falei, João é um aluno do sexto ano. Então, isso aí é um substantivo próprio. Eu dei um nome para aquele aluno. Enzo se destaca dentro do sexto ano. Eu estou particularizando Enzo. Eu estou dando nome a Enzo, então é um substantivo próprio. Enzo é o substantivo próprio. E os substantivos próprios, eles são grafados. A primeira letra, inicialmente a primeira letra, entendeu? Tem que ser com letra maiúscula, né?
São grafados com inicial maiúsculo. Se eu falo, na minha casa tem vários gatos. Gato é um substantivo comum. Tem vários gatos aqui em casa. Eu não falei de um gato só. Agora, se eu falo, eu gosto do meu gato Mimi. Eu dei um nome para um gato. Eu particularizei. Então, Mimi tem que ser grafado com inicial maiúsculo, porque é um nome próprio. Eu dei um nome para aquele gato. O cachorro está doente. Eu falei, o cachorro está doente. Agora, se eu falo, o meu cachorro Max está doente. Max é um substantivo próprio. Eu dei um nome para o cachorro. De quem estou falando? O rio deságua no mar. Eu falei de qualquer um rio. O rio deságua no mar, qualquer um rio. Vocês não vão saber de qual rio estou falando. Rio é substantivo comum. Agora, quando eu falo o Rio São Francisco deságua no mar. Então, Rio São Francisco, olha, deu um nome para o rio, é um substantivo próprio. Eu denominei, eu dei um nome para aquele rio. Então, São Francisco tem a obrigação de ser escrito inicialmente com letra maiúscula. São Francisco é um substantivo próprio. Além desses substantivos, nós temos também os concretos e abstratos. Concretos são os substantivos que nomeiam seres de existência autônoma. Isto é, não depende de outros para existir. Eles podem ser reais e podem ser imaginários, né? Criança, mesa, fada, Deus, sol. Eles não precisam de outro ser para existir. É mesa. Criança, existe criança. Fada, na sua imaginação, você cria a imagem da fada. Agora, abstratos são substantivos que nomeiam seres existentes não autônomos. Isto é, que depende de outro para existir. Eles exprimem mais o quê? Sentimentos, ações e qualidades. Por exemplo, alegria. A gente vê a alegria? Não. Você vê a alegria estampada em outra pessoa. Então, a alegria depende de um ser para ser mostrada, para ser vista. Não é isso? A beleza, o medo, o esforço, a emoção. Você chega numa loja e compra a emoção? Quero 1 quilo de emoção, não compra. Você vê a emoção andando sozinha? De maneira nenhuma. A emoção depende de um ser. Para você ver que existe a emoção. Se a pessoa está emocionada, existe a emoção. Então, aí é um substantivo abstrato. Depende de outro ser para existir. Entendeu? E temos também, por último, os substantivos coletivos, que são substantivos que, mesmo estando no singular, transmite a ideia de agrupamentos de vários seres da mesma espécie. Por exemplo, se eu falo uma banda, na festa, a festa foi animada por uma banda. Eu estou falando de um músico só? Não. Para formar uma banda, tem que ter um agrupamento ou uma coleção, uma turma de músicos. Não é isso? Então, para formar o substantivo, né, tem que ter essa ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie. Tem que ter os músicos, que são da mesma espécie, para formar a banda. Lá vem a boiada.
Quando eu falo lá vem a boiada, eu estou falando de um boi só vindo? Não. Eu estou falando de vários bois, de um agrupamento de bois. Mas quando eu falo boiada, eu não preciso falar lá vem as boiadas. Lá vem a boiada, porque é um agrupamento de bois que forma uma boiada. Lá vem o bando. Um bando é o coletivo de aves. Então, se vem muitas aves, um grupo de aves, eu posso falar, lá vem o bando. Entendeu? Lá vem... Não, nesta floresta, existem várias plantas dessa região. Eu estou falando da flora. São plantas da mesma região. Então, forma flora. Como animais da mesma região, forma a fauna. E assim sucessivamente, né? Tem outros, tem cardume, que é coletivo de peixes, arquipélago, que é coletivo de ilhas, cáfila, que é coletivo de camelos, rebanho, é coletivo de ovelhas, né? E aí tem vários outros. Agora é muito importante você saber também que um substantivo pode ter várias classificações. Por exemplo, pescoço. Pescoço ele pode ser um substantivo primitivo, não é, gente? Ele não deriva de nenhuma palavra, pescoço. Ele é primitivo. Ele pode ser um substantivo simples, porque é formado de uma palavra só. Ele é um substantivo simples, comum, porque ele não é próprio. Ele não é nome nem de animal, nem de pessoa, nem de rio, nem de cidade, nem de lugar, nem de rua. E ele é um substantivo concreto. Ele não precisa de ninguém para ele existir. Ele não precisa de um ser para ele existir. E, outro exemplo, Brasil. Brasil é um substantivo primitivo, né? Porque Brasil, primitivo. Ele não derivou de nada, de nenhuma outra palavra. Ele é simples, porque é formado por uma só palavra. E ele é próprio, porque ele é nome de um país. Por isso tem que ser grafado com a inicial maiúscula. Então, a aula de língua portuguesa, que eu prometi para vocês, que hoje eu estaria explicando sobre substantivos, é esta. E eu vou enviar também na plataforma, juntamente com esse conteúdo que eu acabei de falar para vocês, vocês vão ter lá acesso a esse conteúdo na plataforma, viu? Vou mandar esse conteúdo e vou mandar 2 atividades para que vocês possam responder, para a gente saber até onde vocês absorveram o que a professora falou, né? Lá é tudo sobre substantivo. Vou pedir para que vocês identifiquem os substantivos, né, do coletivo. Vou mandar um caça-palavra para vocês procurarem as palavras justamente do substantivo que vocês nomearam aqui do coletivo. E vou mandar outra atividade que vocês vão colocar, por exemplo, substantivo próprio com 5 letras, iniciado com a letra A. Aí vocês vão ver que palavra vocês podem colocar aqui. É próprio, então tem que ser iniciado com letra maiúscula, tem que ser nome ou nome de animal, ou nome de pessoa, ou nome de rio, ou de cidade, tem que ser um substantivo próprio, iniciado com a letra A. E assim tem outras alternativas que depois vocês vão ver, vão responder e vão mandar a devolutiva, viu, gente? Não esqueçam. Essa foi a aula de hoje de língua portuguesa. E também a de redação. A próxima, já é outra aula aqui de redação. Vocês vão abrir o livro
o livro de vocês. Quem não tem, tem que ir à escola pegar o livro do 6º ano A, que é esse, que é o livro do curso, que está em curso. Vocês vão lá no colégio tem para todos. Vocês vão abrir na página 80, tem uma tira aí de Calvin e Haroldo. Nós vamos trabalhar com histórias em quadrinho. Então, nós vamos fazer aqui a introdução do que é uma história em quadrinho. E aí, vocês, através dessa tira de Bill Watson, vocês vão responder as atividades da página 81, que também vai estar postada lá na plataforma. E vocês vão ver lá também, que eu vou colocar, pedindo vocês para fazerem isso. Gente, agora toda atividade tem que ser escrita no caderno. Houve aluno na atividade de redação que só me deu resposta. Eu não quero assim só resposta, não. Eu sei que tem professor aí que está falando, que aceita, mas eu não. Eu quero que vocês copiem a pergunta e embaixo coloquem a resposta. Até mesmo para quando vocês forem estudar para a prova. Como é que vocês vão estudar lá no caderno só a resposta se vocês não sabem a pergunta? Então, a obrigação do aluno é olhar na plataforma, copiar a pergunta e embaixo colocar a resposta. Até mesmo para vocês saberem. Então, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada, até a próxima. E como eu sempre falo, fiquem em casa, usem máscara e fiquem com Deus.